Então, isso é bem claro na obra do Kardec e é o mais lógico, né, no meu ver. E tem a questão das construções fluídicas, né? No livro dos médiuns, Kardec diz, por exemplo, que, sei lá, uma pessoa que foi boiadeiro pode aparecer com um boi numa aparição tangível, mas é uma construção fluídica, né? Então, muitas vezes, por isso que se acreditou em animais no mundo espiritual, porque se confundiu uma criação fluídica com uma construção fluídica com uma realidade, né? E você tem que pensar assim também, né? Se tem animal no mundo espiritual, quais animais tem, né? Porque normalmente as pessoas querem os animais que elas gostam, né? Cachorro, algum animal doméstico, mas tem baleia, tem, tem o oceano, então, no mundo espiritual, tem crocodilo, sei lá, então começa a se contradizer, né? Eu acho que está bem respondido, é isso mesmo. Kardec deixa claro que não tem, né? E é possível que haja animais em outros mundos materiais. Pode ser que haja animais diferentes dos nossos, mas não no plano espiritual, porque Kardec deixa claro no Livro dos Espíritos que os animais são reaproveitados logo que morrem, né? O princípio inteligente dos animais. E o que o Eric comentou sobre as criações fluídicas, é muito importante o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível para a gente entender essa questão. Como o Eric comentou, se o espírito for boiadeiro, qualquer coisa do tipo, ele vai aparecer para a pessoa, para aparecer para o médium, ou vai realizar uma aparição com um boi, qualquer objeto que vai fazer ele ser identificado. O filósofo vai aparecer com livros. Ou se o espírito vai realizar a aparição para um grupo familiar, ele vai aparecer com um objeto que distinguia ele, para a família poder identificá-lo. Mas é uma aparição, é uma formação fluídica específica para o fenômeno da aparição. Não é um objeto, um mundo que tem estabilidade com vários objetos lá no mundo material, no mundo espiritual. Isso precisa ficar claro. É isso aí, eu noto que eu lembro que a gente comentou em algum estudo esse capítulo do Laboratório do Mundo Invisível e o capítulo da perturbação dos espíritos, né, a perturbação pós-morte, são os dois capítulos que as pessoas mais confundem, ou talvez não leiam, não estudem, por isso que às vezes elas acham que o que está nas obras do André Luiz esteja em Kardec, porque elas não prestaram atenção ou leram muito rápido, mas é justamente esses capítulos que mostram por que não é da maneira como ele coloca. Então, eu noto muito nesses últimos vídeos que eu fiz aí, nas últimas 2 semanas, que as pessoas que defendem a obra do André Luiz, elas fazem confusão nesses dois capítulos, principalmente, porque elas não leram com muita atenção de que Kardec está dizendo justamente o contrário. Ou ele está mostrando, por exemplo, tem pessoas que dizem, mas o espírito não pode achar que tal coisa, porque ele é... Bom, mas isso é uma situação de perturbação espiritual. Saindo do estado de perturbação espiritual, a alma ela já tem a consciência da sua vida enquanto espírito, né? Então, as pessoas confundem a diferença do que é estar nessa perturbação do que é estar na situação em que André Luiz coloca os espíritos vivendo muito depois de sair da perturbação espiritual, tendo certas ingenuidades que um espírito não teria. Então, esses capítulos aí realmente são importantes, né? Tem mais... Exatamente, é como eu falei, né? Que animais há no mundo espiritual, né? Em nosso lar, eu me lembro que fala de acho que cachorro de estimação e fala de aves, né? Inclusive, fala cães de guarda e fala de aves, e essas aves comeriam forma pensamento no umbral.
né? Então, são várias, é uma ideia bem esdrúxula até o papel que dá para o animal do mundo espiritual. É aquele tipo de ideia para ridicularizar mesmo o espiritismo, né? Aqui outra pergunta, né? Qual a origem do materialismo e por que ele foi elaborado? Vocês saberiam me responder? Pena a memória ser uma coisa que nos trai, né? Eu sei que tem um texto que Kardec ele trata justamente disso, né? Eu teria que dar uma pesquisada para colocar com toda a riqueza que com certeza Kardec coloca, né? É que tem dois pontos, né? Eu vou colocar aqui o meu entendimento e depois passo para vocês. O primeiro é o seguinte: em termos de crença, o materialismo ele sempre foi menor, né? As pessoas são, em termos de crença, espiritualistas. A grande maioria da humanidade. Agora, o problema é que mesmo essa crença espiritualista, ela não transforma o nosso modo de agir como espiritualistas de verdade. Então, a gente tende a ter uma crença espiritualista, mas um comportamento materialista, né? E claro que isso parte, primeiramente, assim, seguindo uma ideia da teoria espírita, né? É porque, imagina, se eu não me engano, a primeira parte do Céu e Inferno, Kardec trata disso, né? Da questão do temor da morte, ele já começa a colocar isso. Porque, veja, os instintos que o corpo desperta no espírito são justamente para fazer com que ele mantenha a vida material, né? Então, os instintos materiais são muito fortes, justamente porque se não fosse, isso é uma coisa bem interessante da gente pensar e aí ver como faz sentido a teoria kardeciana. Porque justamente como nós somos do mundo normal primitivo, bem diferente do mundo material, para ver como é algo bem diferente, que se o corpo não nos desse instintos bem fortes para a gente ficar aqui, facilmente a gente deixaria o corpo. Porque a alma tem noção quando a gente está acordado intuitivamente, mas quando a gente está fora do corpo a gente sabe disso, porque a gente é espírito. A alma tem essa noção de que não faz parte desse mundo material. Então, se não tivesse os instintos do corpo fazendo de tudo para que a gente se mantivesse no corpo, o espírito não ficaria no corpo facilmente. Ele facilmente se mataria, ele não lutaria pela vida material. E logo a gente não ficaria no corpo e não progrediria com as necessidades que o corpo dá. Então, por isso que a natureza é muito sábia, ela deu instintos de sobrevivência muito fortes. Senão, facilmente as pessoas acabariam com a própria vida para voltar rapidamente para o seu mundo normal primitivo. Então, óbvio que isso vai, no início do desenvolvimento do espírito, fazer com que a gente tenha um apego muito grande à matéria. Né? Mas, à medida que o espírito vai evoluindo, em que ele vai tendo noções mais claras, tanto do mundo espiritual quanto do porquê ele está no mundo material, à medida em que ele vai tendo noções mais claras do seu desenvolvimento moral, então ele passa a domar melhor as influências da matéria, ele vai se espiritualizando. Que é a fase que a gente está passando. A gente está, no sentido geral, indo para uma compreensão de espírito que a gente nunca tinha tido antes do espiritismo e que agora a gente vai começar a desenvolver, né, uma noção. Porque também tem a questão seguinte, as noções que se tinham sobre a questão espiritualista, que vieram muitas vezes das religiões, não acompanharam o progresso da razão humana. Então, o ser humano progrediu em razão,
progrediu em teoria, progrediu em filosofia, progrediu em ciência, mas as teorias que falavam da vida como espírito ainda eram muito ingênuas. E aí isso fez com que as pessoas abandonassem as ideias religiosas